É para mim um privilégio estar aqui nesta noite e sinto-me realmente honrado com o convite do pastor Eduardo de estar aqui. Me acompanha a Gina. A Gina é minha esposa, minha namorada de 37 anos. Não vou fazer conta de meses e dias, porque a gente não consegue. Eu não lembro o que eu comi no almoço ontem. Lembrar de datas assim é complicado. Mas as mulheres lembram, Fica de pé, por favor. Essa é E nós temos um casal de filhos, o Júnior e a Juliana, ambos já ativos na igreja, com bastante atividade, o Júnior é biólogo, a Juliana também seguiu na carreira de biologia, só que ela é professora de ciências no município de Itaboraí. E eu dou graças a Deus que, assim como Josué, eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, e isso muito me alegra. Eu estava ouvindo, participando dos cânticos, e os irmãos cantam maravilhosamente bem. E os irmãos estavam cantando, quão grande é o meu Deus. Mas será que nós temos ideia realmente de quão grande é Deus? Quão grande é o nosso Deus? Deixa eu dar uma ideia, só para a gente ter Tem uma estrela chamada Majoris Canis. Ela tem cerca de 2 milhões de quilômetros de circunferência. Um avião a 900 quilômetros por hora demoraria 1000 anos para dar a volta nessa estrela. O nosso Sol, perto dela, poderíamos comparar uma cabeça de alfinete perto de uma bola de basquete. Grande, né? E acredita-se que ainda não é a maior do universo. Agora, quer ter uma ideia? Foi Deus que fez. Quem é maior? Todo esse universo foi Ele que fez. Então, realmente o nosso Deus é grande, muito grande. Nada é demasiadamente difícil para Ele. Nada pode surpreendê-lo. Nada pode ensinar alguma coisa a Ele, porque Ele sabe tudo. Sabe tudo do passado, presente e futuro. Então Ele é grande. Só para a gente guardar isso no coração, sabendo que o nosso Deus é um Deus grandioso, mas, acima de tudo, se importa conosco. Bom, mas nessa noite me foi passado um tema que eu achei muito interessante, um tema muito bom para nós pensarmos um pouco. Família é uma fonte de amor e cuidados de Deus. E então, pensando, nós chegamos a o tema do sermão de hoje. Aproveitando o tema que nos foi proposto, pensamos nesse tema. E por que esse tema? Quando nós vamos a uma loja, compramos um celular, por exemplo, compramos um eletrodoméstico, nós, junto com isso, vem um manual. E para que serve um manual? Por que nós temos que ter o manual daquilo que nós compramos? Para que nós possamos usufruir ao máximo aquilo que aquele objeto oferece. E, por exemplo, um celular, por exemplo, tem muitas funções e nós precisamos investigar para descobrir como ele funciona, para termos para usufruir o máximo do que aquele aparelho pode fazer. Recentemente a Gina ganhou um telefone e ela estava tentando descobrir como fazer o print da tela.
E de repente ela descobriu que era apenas passando os dedos na tela. Fácil, não? Quando se sabe é fácil. Quando não se sabe, fica quebrando a cabeça. Mas se você tem um manual e você olha no manual, fica mais fácil, porque lá estão as instruções de como fazer para extrair o máximo daquilo ali. Quando se constrói uma família, nós temos um manual para extrairmos o máximo daquilo que uma família pode ser para nós. Uma família como fonte de amor e cuidado de Deus. Mas como que uma família pode ser fonte de amor e cuidado de Deus? Se nós a construirmos de acordo com o manual, se ela agir de acordo com o manual. Quem vai dizer, mas eu não sei como. Vamos olhar com cuidado durante alguns minutos sobre o que a palavra diz sobre família. E muitos hoje dizem, não, isso aí é demodê, isso aí é passado. Os conselhos que aqui estão são milenares, mas eles são mais atuais do que os compêndios de psicologia dos dias atuais. Um psicólogo americano, ele formulou a teoria de que não poderia dar uma palmada no filho. E o seu filho cometeu suicídio, porque não se sentia amado. A sua teoria foi para o ralo. Mas a Bíblia diz o que nós precisamos fazer. E nós devemos estar atentos às instruções que a palavra nos dá, para que a gente possa extrair o máximo daquilo que a nossa família pode ser. Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Nós vamos ler no capítulo 5, a partir do verso 22. Ela vai ler para eu poupar a minha voz. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si,
também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E você deve estar perguntando, e os filhos? Nos versos 1 e 2 do capítulo 6, fala sobre os filhos, né? O apóstolo diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu vou pedir licença aos irmãos, pastor Eduardo, para quebrar o protocolo. A etiqueta diz as damas primeiro, não é isso? Mas eu quero quebrar esse protocolo. E as irmãs vão me perdoar e eu vou falar primeiro aos maridos. A Bíblia diz, inclusive, 3 vezes mais aos maridos do que às esposas. Isso deve ter algum significado. Ou seja, você, marido, você é cabeça dura. Você precisa ouvir o que a Bíblia diz, porque se ela fala 3 vezes mais, é sinal que nós precisamos prestar atenção, não é? E é dito ao marido que ele deve amar, e isso é repetido muitas vezes. Por que será que a Bíblia nos adverte aos maridos, né? Por que adverte com tanta insistência que nós precisamos amar a nossa esposa? Você já parou para pensar nisso? E eu vou dizer por que ao marido é dito que ele precisa amar, e para a esposa não. Para a esposa não é dito que ela precisa amar, por uma razão muito simples: a mulher ama. Já ouviram a expressão mulher de bandido? Ela sabe que ele é bandido, ela sabe, mas ela ama. Ela não vê defeitos, ela ama. O homem não. O homem, ele precisa ser exortado pela palavra a amar, porque não é uma característica masculina. Mas a Bíblia não diz que o homem precisa respeitar a sua mulher. E por que não? Porque no reino animal, o macho, via de regra, ele respeita. É claro que o pecado mudou isso em muitas pessoas, mudou isso em muitos maridos. E a gente precisa entender que o desrespeito é fruto do pecado. Mas na natureza, Deus impingiu no coração do homem o respeito. E então, a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa. Mas que tipo de amor é o amor que o marido deve amar? O amor sacrificial. Não é o amor romântico como nós conhecemos. Aliás, na literatura, quando a gente estuda literatura, principalmente literatura inglesa e norte-americana, a gente vai perceber que o amor romântico, como a gente conhece, nasceu do amor de cavalaria. Eram os cavaleiros que viajavam através de castelos, de feudos. E lá, quando os senhores feudais saíam para caçar, esses cavaleiros faziam a corte às mulheres casadas. Eram ensinhos perfumados, eram poesias acompanhadas com aqueles instrumentos de cordas. Daí nasceu o amor romântico. E eu acho que a maioria de nós não sabia disso, né? Mas não estou dizendo que você não possa e não deva dar uma flor, dar um bombom. Sim, isso é bom, mas isso não é amor. Isso é qualquer coisa menos amor.
O amor que a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa é o amor sacrificial. E que tipo de amor é esse? O apóstolo Paulo dá a resposta. Assim como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Ele também diz, ele se entregou a uma morte terrível para que a igreja tornasse pura, sem mácula, sem mancha, para apresentar a si mesmo essa igreja gloriosa. Você acha que quando o apóstolo Paulo falou que o amor do marido pela sua esposa tem que ser esse amor, ele estava exagerando? Absolutamente, não estava. Queridos, é esse tipo de amor. E aí você fala, mas como? Talvez muitos não se deram conta ainda, mas muitos maridos saem de madrugada de casa, vão trabalhar e voltam tarde para botar o feijão e arroz na mesa. Dão duro e trabalham de sol a sol para poder colocar o alimento em casa, para pagar as contas. Isso faz parte do amor sacrificial. Porque só um louco que desgasta a sua vida para manter a sua família, para trazer o sustento para casa, tem esse amor sacrificial. Mas o marido também é uma espécie de sacerdote da sua casa. E qual é a função do sacerdote? O sacerdote tinha, lá no Velho Testamento, ele tinha como missão apresentar o homem a Deus. Porque o homem não tinha acesso, ele precisava de um intermediário para que o conduzisse a Deus. E quando nós vamos ao Velho Testamento, que nós olhamos o povo indo ao templo, levando o seu sacrifício, e o sacerdote então fazia o sacrifício e apresentava o povo a Deus. E quando eu digo que o marido é o sacerdote da casa, é porque ele tem a obrigação, ele tem o dever de apresentar a sua família a Deus. E como é que se faz isso? Liderando a sua família, ensinando a sua família qual é a vontade de Deus para a família. Infelizmente, muitos de nós não têm mais o hábito de fazer o culto doméstico em casa. E o culto doméstico é uma das formas de apresentar Deus à sua família. O padrão que Deus dá ao marido para que o seu lar seja uma fonte de amor e cuidado de Deus é esse que nós acabamos de colocar. Marido deve ser esse que ame a sua esposa com um amor sacrificial, com um amor, não esse amor chocolatezinho, Nutella, mas um amor de verdade, o amor como o amor de Cristo, para que a sua esposa seja apresentada de forma perfeita. Assim como a igreja foi apresentada, sem mácula, sem ruga, sem mancha, para Ele mesmo. E alguém deve estar dizendo, mas pastor, nos dias atuais, a esposa tem que trabalhar também, precisa trabalhar. E eu sei disso, a Gina trabalha junto comigo. Todos os dias. Ela trabalha na loja e eu trabalho na oficina.
E a gente sabe disso, são as exigências do tempo moderno. Mas a responsabilidade primeira é do marido. O marido é o provedor. Pelo menos assim deve ser. Mas muitas vezes as circunstâncias levam que a esposa trabalhe e o marido está desempregado. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe que as circunstâncias são essas. Mas, quando esse texto foi escrito, há 2000 anos, mais ou menos, a cultura era outra. Havia uma outra cultura. E se você acha que isso é pesado demais, é porque a gente não conhece como era a vida naquela época. E eu gostaria agora, durante alguns minutos, falar com as esposas. E por que eu fiz questão de quebrar o protocolo e falar às esposas depois? Que muitas vezes é necessário quebrar paradigmas para a gente entender o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que as esposas devem ser submissas ao marido, algumas mulheres chegam a sentir coceiras. Não, isso é um absurdo. Pastor, isso não pode. Mas eu queria fazer uma pergunta. É sacrifício demais ser submissa a um marido que a ame a ponto de morrer por você? Você acha que ele vai exigir de você algo difícil demais para você fazer? Quando ele te ama a ponto de entregar a própria vida por você? Entende como o padrão de Deus, ele faz sentido? A submissão da mulher ao marido não é ser uma escrava do seu marido. Porque o amor desse marido por essa esposa vai ser um amor tão grande, um amor tão forte, um amor tão genuíno, que ele não vai exigir dela coisa alguma que seja difícil demais para ela. Porque quem está disposto a morrer nesse caso é ele e não ela. Esse sacrifício não é exigido dela. O que é exigido da mulher é que ela respeite o marido. E agora eu vou falar algo para os irmãos lembrarem, para os casais lembrarem, quando, aliás, os casais aqui não brigam, né, pastor? Eu acho que eu não preciso nem falar sobre isso. Os casais aqui não brigam, mas de repente você tem um vizinho que briga, você pode lembrar isso ao seu vizinho, né? Quando estiverem brigando, a esposa, a tendência da mulher é olhar no olho do marido. Isso para o homem é desafiador. No reino animal é assim. Se você encarar um animal olho no olho, ele vai se sentir ameaçado e, via de regra, ele vai tentar te atacar. E no casamento, muitas vezes, a esposa, sem saber, ela encara o marido olho no olho. E ele se sente desrespeitado. Afinal de contas, nós somos seres biológicos, somos animais também. Animais racionais, mas somos animais. Então, nós precisamos entender que certas ações são desafiadoras. E quando a Bíblia diz que a esposa deve respeitar o marido, é que ela não deve ter determinadas atitudes que são desafiadoras. Isso mantém a paz na família. Mas, infelizmente, muitas esposas desafiam os seus maridos, olhando no olho e atacando. E isso não termina bem. A Bíblia diz que as esposas devem respeitar o seu marido. Quando isso acontece, muitas vezes o marido, ele abaixa a cabeça
e ele acaba tentando esquivar, porque ele sabe, se a coisa continuar, pode chegar a problemas mais sérios. Mas com sabedoria de ambos, tanto do esposo quanto da esposa, essas situações podem ser evitadas. Quando nós sabemos o que fazer, e como fazer, e quando fazer. Tem um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Mas às vezes as provocações são tão grandes que se torna inevitável. Ao marido cabe amar a esposa cabe respeitar o marido. Mas o padrão de Deus para a esposa, está descrito lá em Éfesos 5, 22 a 24, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Porque existe hierarquia na família. Hierarquia não significa que um seja mais importante do que o outro. O mundo encara assim, mas na palavra não é assim. No céu existe hierarquia, e só existe um que é mais importante: Deus. Nós vemos na Bíblia classificação de anjos, serafim, arcanjos, anjos, mas a Bíblia não diz que um é mais importante do que o outro. Eles estão debaixo de uma hierarquia por uma razão. Cada um na hierarquia tem um papel definido, um papel importante definido. E na família é assim. O marido é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E é como se fosse um guarda-chuva. Aqui está Cristo, cabeça, e o marido também está aqui sobre a sua família, como cabeça da família. A sua esposa e os seus filhos estão sobre a sua responsabilidade. É ele quem vai dar conta diante de Deus da sua família. A esposa está acima dos filhos, até porque, via de regra, é a esposa que passa mais tempo com os filhos. E os filhos estão sob a autoridade dos pais. Então, a hierarquia na família, ela torna-se necessária para cada um saiba qual é a sua função dentro da família. Não para que alguém diga: não, estou acima de você, eu sou mais importante. Não, isso não é verdade. É bom que quem está acima tem maior responsabilidade. Ao marido cabe amar com amor sacrificial. Não é exigido muito mais do marido do que da esposa? É isso que a palavra ensina. Nós não somos mais ou menos importante que o outro. Cada um tem a sua importância dentro da família. Mas a Bíblia também fala um outro padrão para que a família seja uma fonte de amor e cuidado de Deus, é o plano de Deus para os filhos. Nós lemos Efésios 6, 2 e 3. O padrão de Deus para os filhos é: honra teu pai e a tua mãe. Honrar significa obedecer. Não diz: obedeçam apenas quando seus pais estiverem certos. Não está escrito isso aqui. Ela simplesmente manda obedecer. E tem muitos espertinhos, né? Filhos espertinhos. Não, eu não vou obedecer porque isso aí está errado. Quem determinou você como juiz para julgar os seus pais se eles estão certos ou errados? É claro que existem exceções.
se vai contrariar as leis do país, se vai contrariar a palavra de Deus, aí você tem permissão para não obedecer. Mas se o filho não tem consciência disso e obedece aos pais, mesmo eles estando errados, ele não é responsável pelas suas ações, porque é um mandamento bíblico. E é o único mandamento bíblico que tem uma promessa para quem cumpre esse mandamento. E uma promessa maravilhosa, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Queridos, muitos filhos, não são poucos, muitos, perderam as suas vidas de maneira desastrosa por não obedecer os seus pais, por não seguir aquilo que seus pais dizem para fazer. Eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque quando eu era adolescente, eu gostava de fugir de casa para acampar. Olha, final de semana prolongado era a chance ideal. Juntavam uns 2 ou 3 da igreja e íamos acampar. E camping selvagem mesmo, perto de cachoeira, de rios. E quando eu digo que eu estou aqui pela misericórdia de Deus, é que algumas vezes nós vimos a coisa ficar estreita, mas Deus nos poupou. E os meus pais não teriam culpa alguma, porque nós fugíamos, nós dávamos um jeito de sair para acampar. Muitos filhos têm perdido as suas vidas por não obedecerem aos seus pais. Eu dou graças a Deus que o Júnior e a Juliana não fizeram 10% daquilo que eu e meus irmãos fizemos. É claro, uma outra época, não tínhamos televisão, não tínhamos videogame, não tínhamos celular, a gente tinha que inventar alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa, mas isso não serve de justificativa, não estou me justificando, estou dizendo que criança, adolescente, tende a fazer traquinagens mesmo, mas nós pais precisamos ensiná-los que obedecer é melhor do que sacrificar. E por último, o padrão de Deus para os pais. Falei sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos, mas agora na condição de pais. E eu falei que o marido tem que ser sacerdote, porque como sacerdote ele abrange também a sua esposa, mas agora como sacerdote também dos filhos. E como é que um pai é sacerdote dos filhos? Ele precisa apresentar os seus filhos a Deus. E muitos pais pensam assim, bom, eu levo domingo à igreja, ele participa da EBD e está tudo certo. Não, está tudo errado. Quando você faz uma graduação na faculdade, você leva mais ou menos 4 anos estudando, de segunda a sexta, aproximadamente 4 horas por dia, e ainda faz trabalho em casa, para no final de 4 anos ter um título de graduação, não é isso? A pergunta que eu lhe faço é, como é que você acha que o seu filho vai aprender sobre Deus? Menos de 1 hora de EBD, uma vez por semana. Você acha que ele vai aprender alguma coisa? Não. O discurso do mundo é muito mais intenso. São todos os dias da semana ele está ouvindo o discurso do mundo. E o discurso da igreja é uma vez na semana. E o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Deuteronômio 6 diz, e destas leis falarás aos teus filhos, ao andar pelo caminho, ao assentar, ao deitar, à mesa, na informalidade do dia a dia, você tem que falar com ele, a todo momento.
E eu me sinto muito feliz, porque de uma forma ou de outra eu fui privilegiado, que de uma maneira empírica eu fiz isso com meus filhos. Todas as vezes que eu tinha oportunidade, quando estava levando eles para o colégio, quando estava indo levando para aula de inglês, quando estava indo levando para um psicólogo, para natação, não importava, sempre a gente estava conversando sobre a palavra de Deus, e de maneira informal. Não espere um dia chamar, quando o seu filho tiver com 15 anos, dizer: filho, vem cá, que o papai quer conversar com você. Não, você já o terá perdido, porque você no dia a dia da sua família, você não apresentou Deus para ele, ele não conhece Deus. Quando a criança está no ventre materno, o pai chega para a criança, ainda no ventre materno, no ventre da sua mãe, o marido chega para a sua esposa e passa a mão na barriga e diz: esse vai ser flamenguista. E a criança nem nasceu ainda, ele já compra uma camisa do Flamengo para ela. E fica ali, Mengo. Vou fazer uma pergunta a você: qual é o time que essa criança vai torcer quando crescer? Você tem alguma dúvida disso? Queridos, e qual de nós acaricia a barriga da sua esposa quando está grávida e diz: meu filho, Jesus te ama, Jesus é tão bom? Sou estranho, não é verdade? E sabe por que sou estranho? Porque nós não fazemos isso. Nós fazemos isso com o nosso time do coração, mas nós não falamos de Jesus para eles. Jesus é um completo estranho na vida dele. No dia a dia nós não apresentamos Jesus para ele. Sabe qual é a chance dele se tornar um crente quando ele crescer? Muito pequena. E às vezes acontece pela graça de Deus, porque a graça de Deus vai lá e alcança, mas não porque nós fizemos alguma coisa em favor dele. Querido, você quer que a sua família seja uma fonte de amor e de cuidado de Deus, você precisa seguir esses princípios, porque senão não será. E aí você um dia vai perguntar: onde foi que eu falhei? Falhou porque não cumpriu os princípios que a Bíblia determina para a família. Você muitas vezes preferiu ouvir aquilo que os especialistas dos dias de hoje estão falando, mas eles mesmos não dão conta nem da família deles, e querem dar conta da sua família. Ouça o que a Bíblia diz: faça como os crentes de Bereia, vão lá e certifique, apresente Deus para os seus filhos. Mas todo dia, na informalidade do dia a dia, fale com eles, brinque com eles, mas apresente Jesus para ele, e apresente o dia a dia, nas circunstâncias do dia a dia, você aproveita e fala. Criança pensa: o dia tá escuro, tá coisa e tal. Isso me lembra, sabe, uma história na Bíblia de que um dia ficou tudo escuro e caiu uma grande tempestade, mas Deus tinha providenciado um escape para uma família. Você está falando das verdades do reino para ele. Ele vai se familiarizar. E já estou encerrando. Um dia eu e a Gina precisávamos sair. Hoje eu já nem lembro o que nós fomos fazer. E a Gina pediu para que a mãe dela ficasse lá em casa, tomando conta das crianças, ainda quando eram crianças. E a gente para sempre vai ser criança para a gente, então fica difícil dizer, né? Mas a minha sogra foi lá para casa. Só que minha sogra não era crente. Chegou à noite, na hora de que eles iam dormir, eles disseram: vovó, vamos fazer o culto doméstico? E ela: mas eu não sei fazer isso. Eles: a gente ensina. Mas como que eles poderiam ensinar se eles não soubessem?
se não fizéssemos todo dia. Queridos, comece a falar de Jesus para ele todos os dias. Todos os dias. Porque eu também sou professor. Eu dou aula de inglês. E uma das coisas que eu aprendi na didática é que você aprende pela repetição. Quanto mais você repetir alguma coisa, mais você vai introjetar esse conhecimento. E, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta a você, pai, a você, mãe. Qual foi a última vez que você colocou a mão sobre a cabeça do seu filho e orou por ele, com ele, abençoando ele? Você lembra a última vez que você fez isso? Talvez aqui muitos nunca fizeram isso. Mas ainda dá para começar. Chegue, coloque a mão na cabeça deles e ore por eles. Abençoe eles. Isso terá um grande impacto na vida deles. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Mas não é trazendo ele só para a EBD uma vez por semana, mas é fazendo aquilo que a Bíblia ensina todos os dias. O filho pródigo fugiu de casa, saiu de casa, mas quando ele estava lá na pior, ele lembrou: eu tenho um pai, eu vou voltar para casa, na minha casa tem pão. E ele volta para casa. E ele diz: pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Como é que ele tinha consciência que tinha pecado? É porque ele tinha aprendido em casa. Ele aprendeu em casa. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me faz como um dos teus empregados. E por que como empregado? Porque não como escravo. Que o escravo não podia ser mandado embora. Um funcionário, um empregado podia ser mandado embora. Aquele menino, aquele rapaz, ele sabia disso. E para mostrar que ele estava realmente arrependido, disse: olha, me faz como um funcionário teu. Se eu não servir mais, pode me mandar embora. Mas ele tinha aprendido a lição, porque ele tinha aprendido antes em casa. Queridos, queridas esposas, mães, o padrão que a Bíblia requer é submissão e respeito. Maridos, o que a Bíblia requer é um amor, mas um amor sacrificial. Filhos, o que a Bíblia requer de você é obediência. E ela te faz uma promessa maravilhosa: você terá seus dias acrescentados quando você obedecer o seu pai e sua mãe. E por fim, por último, pais, apresentem Jesus aos seus filhos, mas de maneira consistente, no seu dia a dia. E aí sim, nós teremos uma família como fonte de amor e cuidado de Deus. Nós seremos abençoados e abençoadores, a nossa família vai ser como aquele farol que vai servir de referência para os outros. Outras famílias vão olhar para a tua família e vai dizer: eu quero ser assim, eu quero ser igual, que a minha família seja igual. Vai ser perfeita? Não. Perfeição só no céu. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a perfeição. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça. E eu quero nesse momento convidar você a orar. Eu não vou pedir a você que levante a sua mão,
eu não vou pedir a você que venha aqui à frente, eu não vou pedir que você sinalize, mas você tem a oportunidade nesse momento de repactuar a sua vida com Deus e com a sua família, assumir uma nova postura diante da sua família, com aquilo que a Bíblia ensina que deve ser a família. Ore nesse momento. Você desejar ao final você poderá, se você quiser, poderá vir aqui para que nós oremos juntos com você. Se você tomou essa decisão e quer que nós oremos, eu quero convidá-lo para vir aqui para que nós oremos juntos, intercedendo pela sua família. Nós vamos orar. Não tem nada de místico, nada de... mas é uma forma de dizer, Senhor, eu quero ter um papel diferente na minha família. Eu quero que a minha família seja diferente, seja como um farol. Eu quero ser um marido diferente, eu quero ser uma esposa diferente, eu quero ser um filho diferente. Essa é a oportunidade para você. Pastor Eduardo, por favor. Deus, nós te agradecemos porque, de fato, o Senhor tem falado aos nossos corações de uma forma amorosa, mas também muito poderosa. Da necessidade que temos de retomarmos a nossa caminhada em direção à palavra do Senhor para a construção das nossas relações familiares, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, mas também como filhos. Nós entendemos que a nossa responsabilidade é a obediência à Tua palavra. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor e colocamos esses irmãos queridos que estão aqui no altar, diante do Senhor, com os corações contritos, ó Deus, carecendo da ajuda do Senhor, para que as suas famílias sejam ricamente abençoadas e se tornem fonte do cuidado e do carinho e do amor do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre cada irmão aqui à frente, bem como a todos que estão presentes nesse santuário. Permita, ó Deus, que a nossa consciência seja incomodada todos os dias, em todos os lugares, no sentido do nosso compromisso com a Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, desanimar de nos voltarmos para a Tua palavra, para aprendermos aquilo que de fato o Senhor tem para nos ensinar, para que vivamos bem as nossas relações familiares. Ó Senhor, o Senhor conhece bem as questões de cada um irmão e de cada uma irmã aqui à frente. O Senhor conhece não apenas os segredos do coração, mas tudo o que está acontecendo neste momento com os seus familiares quando eles estão aqui. Por isso, em nome de Jesus, com base em Tua consciência eterna, nós pedimos que o Senhor estenda as Suas mãos e confirme em nossas vidas a Tua palavra essa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O Senhor te abençoe. Volte para o seu lugar, os irmãos podem estar sentados. Eu acho que no próximo domingo eu estou trazendo a minha carta para cá. Eu estou demissionário de Alcântara. Depois de ter faltado o Congresso da Família lá na Piba, eu acho que eu vou ser. E Pastor Eduardo vai me receber aqui, né? Os irmãos vão me receber aqui como membro. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Para mim foi um privilégio. Que Deus os abençoe.